Boa noite, igreja. Boa noite a você que está em casa. É um privilégio ter a sua companhia, adorando ao Senhor conosco. Seja muito bem-vindo. Compartilhe a nossa live e ajude a compartilhar o Evangelho. Nesta noite, nós temos o privilégio de ouvir pela segunda vez, nessa passagem dessa família que amamos, do Álvaro, da Abigail, do Abel. Essa, eu creio que seja a última oportunidade nas férias dele, né? Eles estarão retornando para Barreiras em breve. Então, nesta noite, eu quero convidá-lo para compartilhar a palavra do Senhor conosco. Abigail, vem um pouquinho aqui. Vem um pouquinho aqui. Ah, o Abel está dormindo, né? A gente gostaria de apresentá-los, né? Para, quem sabe, no futuro, em algum momento, alguém que está assistindo. Vamos ver a Abigail, né? De repente tem alguém com saudade já lá em Barreiras, né? Mas deixa para a próxima, né? Deus te use mais uma vez, tá bom? Deus te conceda, então, a inspiração dos céus para falar aos nossos corações nessa noite. Uma boa noite, muito obrigado, irmão Adalto, pela simpatia de sempre, né? Pelas cordiais boas-vindas, né? Pela atenção. Nos sentimos muito bem, né? Nesta igreja, porque aqui temos minha esposa tem toda uma história, né? Porque nasceu de novo, né? Foi batizada nesta igreja, eu porque fui casado nesta igreja, e nós somos felizes ao estarmos aqui, né? Acompanhando o desenvolvimento da obra de Deus nesta cidade, também nos corações. Deus nunca deixa, Deus nunca para de trabalhar e produzir em sua obra, por meio de seus filhos, né? Por meio dos novos membros da igreja também. Agora estão me ouvindo melhor? Ah, que bom, né? Tem que repetir o que eu falei? Não. Está tranquilo. Está bem. Irmãos, nós vamos passar a palavra de Deus, mas ainda assim eu gostaria de convidá-los a cantarmos um hino, que é um hino que vai introduzir na nossa mente o tema desta mensagem, tá bom? Eu gostaria de convidá-los a cantar o hino de número 462. O título, Será de Manhã? Uma pergunta, né? Será de manhã? Então vamos erguer as nossas vozes ao Senhor neste momento, ok? Será de manhã, no começo do dia. Será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os seus. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Será de manhã ou será pela tarde? Também pode ser que as trevas da noite se tornem a luz deste brilho de glória, quando Cristo os seus receber. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia.
graça sem fim, quando a morte vencida. E Cristo Jesus revestiu-nos de vida, e fomos então habitar lá na glória desse lar que Jesus preparou. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, Amém, glória a Deus. Oremos. Bondoso e eterno Pai, na Tua presença nos encontramos na certeza de que o Senhor se faz presente com a Tua hóstia angelical para brilhantar este momento de louvor e adoração, não aos olhos humanos, porque somos pecadores, ainda não fomos glorificados, mas à vista dos mundos não caídos, à vista do universo, este lugar está cheio da Tua presença. Nós te agradecemos por Tua bondade, por Tua misericórdia, e queremos pedir especialmente em favor de cada um dos irmãos e daqueles que acompanham nesse momento esta mensagem, para que possam ser preenchidos, possam ser alcançados pelo Espírito do Senhor por meio da palavra que será aberta, e que não fale o pregador, mas que fale o Senhor. É o que nós te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O hino que cantamos começa com uma pergunta. Aliás, é uma pergunta, o título é uma pergunta, né? Será de manhã? E depois segue, né, perguntando, vai ser de tarde ou à noite? E o título da mensagem também é uma pergunta. Essa pergunta que não quer calar. Por que Jesus ainda não voltou? Não é certo, pela palavra de Deus, que Jesus prometeu que voltaria a este mundo? Não é certo que Jesus disse, por meio dos seus apóstolos e profetas, testemunhos oculares disseram, eis que venho sem demora. Comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Não foi baseado nesta promessa que você e eu tomamos a decisão de nos preparar para a volta de Jesus? Por que Jesus ainda não voltou? Você já gravou o título da mensagem? Talvez esta seja uma pergunta pareça um pouco infantil, né? Talvez pareça uma pergunta muito inocente para que você, quem sabe, chegue diante de algum ancião, de algum professor da escola sabatina, ou pastor, mas pastor, por que Jesus ainda não voltou? Mas é possível que essa pergunta faça uma diferença e que hoje nós, pela palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, nós queremos aprender um pouco mais a respeito da tardança, o porquê desta tardança, a tardança da vinda de Jesus. Irmãos, o primeiro texto está lá em Atos capítulo 1, versículo 6. O que é que diz? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, nos diz o seguinte. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Esta pergunta, irmãos, encontra lugar no coração até mesmo dos discípulos que estavam ali, né, no início da igreja cristã. Os primeiros seguidores de Jesus, eles tiveram a coragem de fazer essa pergunta ao mestre. Será este o tempo? Então essa pergunta, irmãos, ela tem como a sua essência o tempo determinado para que Jesus possa cumprir
esta grande promessa, a sua volta. É porque, irmãos, essa pergunta é importante. Porque essa pergunta foi importante naquele momento. Porque todas as promessas de Deus, no que diz respeito à conclusão da obra da salvação, ao julgamento dos santos, né, porque o juiz é em favor dos santos, a condenação dos ímpios, né, claro, a absolvição, a purificação de todo pecado, a restauração do mundo e do universo. Tudo isso está condicionado à volta de Jesus. E a Bíblia diz que a volta de Jesus é iminente. A Bíblia diz que nós devemos nos preparar porque Ele vem como? Mas porque ainda não voltou. Sabe, irmãos, quantas gerações se passaram desde que Jesus prometeu pessoalmente lá em João capítulo 14, versículo 1 a 3, e disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, essas palavras foram distribuídas, essas promessas foram distribuídas ao longo de vários capítulos, de vários autores da Bíblia. Não podemos deixar de lado, né, toda a ênfase que existe no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, a respeito da volta de Jesus, a culminância, né, deste acontecimento com o cumprimento das promessas, as grandes promessas de Deus para a humanidade. E a pergunta é a seguinte: por que Jesus ainda não voltou? Irmãos, para os adventistas do sétimo dia, a igreja que em seu nome, em seu rótulo, anuncia a volta de Jesus, porque adventista é uma palavra que deriva, né, do advento, ou seja, o retorno, a vinda de Jesus. Então, para nós existe o conceito de que Jesus virá em breve. Porém, a ideia de que o segundo advento, a segunda vinda de Jesus, ela foi postergada, ela está se estendendo além do tempo que deveria acontecer. Este fato, essa ideia, ela não é novidade. Irmãos, você quer exemplos? A Bíblia tem. Quando a nação de Israel deixou o Egito, eles fizeram uma trajetória em direção à terra prometida. Eles fizeram todo o percurso, eles caminharam durante 40 dias, é assim? Foi assim? 40 dias e chegaram até a Canaã terrestre? Foi assim? Não, foram 40 o quê? 40 anos. Irmãos, Deus identificou naquele povo um coração tão duro, um coração rebelde, por causa daquela rebelião, daquela dureza de coração, a insistência no pecado, insistência nas coisas que deveriam ser o passado. Deus, ele anunciou que 40 dias se tornariam 40 anos. Porque esse era o trajeto, esse era o caminho, era a distância que eles deveriam percorrer, 40 dias. Mas aquilo se tornou 40 anos. Logo, o princípio da tardança aconteceu, né, com o povo de Israel. Eles receberam a promessa, mas eles, por causa da dureza dos seus corações, eles tiveram uma tardança. Aí o livro O Grande Conflito, né, da Mensageira do Senhor, na página 458, ela comenta dizendo que por sua reincidência e apostasia, pereceram os impenitentes no deserto. Toda uma geração de pessoas, aqueles que saíram do Egito, morreram no deserto. E levantaram-se outros para entrar na terra prometida. De modo semelhante, não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada. Olha só. E que seu povo permanecesse tantos anos. Agora está falando de quem? De nós. Que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. Deus não queria, irmãos. Deus não gostaria que nós permanecêssemos tanto tempo em um mundo assim.
Poderiam os adventistas, aqueles que aguardam a volta de Jesus, culpar a Deus por esta demora? De 1844 para cá, né, uma data importante que nós conhecemos, né, como o grande desapontamento, início, né, de um movimento que anuncia a volta de Jesus, até o dia de hoje, até esse ano 2023, né, que começa hoje, se passaram 178 anos. E por que Jesus ainda não voltou? O que Jesus está esperando? Sabe, irmãos, ainda citando, né, mais um texto, né, da Mensageira do Senhor, Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67 e 68, ela disse: houvessem os adventistas, isso ela escreveu em 1883, tá? Houvessem os adventistas, e aqui ela está se referindo ao movimento de 1844, ela está se reportando ao passado, à origem desse movimento, houvessem eles ficado firmes na fé e seguido avante em união, no caminho aberto pela providência de Deus, a obra se haveria completado e Cristo haveria vindo para receber o seu povo e para lhes dar o galardão. Olha só, por revelação ela escreveu que se aquele movimento não tivesse se esfacelado, como aconteceu, e tivessem antes permanecido unidos em oração, em consagração, Jesus teria voltado há muito tempo, teria voltado por aquele tempo. Logo, irmãos, nós estamos vivendo um período de tardança. E eu apresento um fato para vocês, né? Qualquer uma das gerações que pregaram a plenitude da mensagem do terceiro anjo, ou seja, a partir do início da proclamação dessas 3 mensagens angélicas, qualquer uma dessas gerações poderia ter sido a última. Nós tivemos, né, um historiador em nossa igreja, era conhecido como pastor historiador, pastor Leroy Edwin Fromm. Ele listou 45 comentários do Espírito de Profecia a respeito da tardança do segundo advento, né, que reforça essa mesma ideia de que Jesus já poderia ter voltado há muito tempo. Para alguns adventistas, para algumas pessoas, quem sabe no mundo cristão, quem sabe qualquer um de nós, existe uma ideia equivocada de que Deus ele tem o dia exato e a hora, está sentado esperando até que chegue esse momento. Não poderia haver um erro maior. Porque essa ideia de que Deus marcou um dia e está sentado esperando é uma ideia que não encontra amparo nas Escrituras. Deus sabe o dia, né? A Bíblia fala que nem os anjos e nem o Filho, somente o Pai, né? Ele sabe porque ele é onisciente. Mas isso não foi determinado por Deus. Deus tem o dia e tem a hora, mas nós vamos entender o porquê e quando, né? Não se empolgue com datas, porque eu não vim aqui para marcar uma data, né? Ok? Bem, irmãos, para nós começarmos a entender, eu quero introduzir aqui um tema muito conhecido, que é recorrente na Bíblia. Jesus, quando queria ensinar grandes verdades espirituais, quando ele queria alcançar os corações, quando Jesus queria causar impressões fortes e anunciar coisas profundas, Jesus recorria às parábolas. Jesus falava por parábolas. Irmãos, as parábolas elas tinham um efeito incrível, porque aqueles que eram alvos das piores críticas, quem sabe de palavras mais duras de Jesus, essas pessoas não se sentiam ofendidas. Essas pessoas recebiam aquelas parábolas e não se constrangiam, mas sentiam um profundo desejo de mudança. Nós podemos citar um exemplo de parábola aqui, que não foi nem Jesus que contou. Por exemplo, Natã, quando visitou Davi após o seu crime. Natã conversou com Davi, contou uma parábola, quebrou e desmontou o coração de Davi. E Davi se arrependeu e foi perdoado.
Da mesma forma, Jesus recorria às parábolas. Inclusive, Ellen White, a serva do Senhor, escreveu um livro chamado Parábolas de Jesus. Um livro, inclusive, que serviu de fundamento aqui de inspiração para a mensagem desta noite, né? Então, veja bem, as parábolas, a maior parte das parábolas de Jesus, elas retratavam cenas e fatos, os mais simples, os mais naturais, né, que as pessoas conheciam. Jesus falou muito sobre agricultura, falou muito sobre família, sobre relação entre patrão e empregado, coisas que todo mundo sabe, todo mundo entende, todo mundo experimenta. Nós não podemos passar por alto, né, que ao falar em parábolas, Jesus alcançava todas as classes, desde as pessoas mais humildes até aquelas que tinham conhecimento, ou que tinham uma formação muito alta. Então, era uma forma universal de alcançar as pessoas. E nas parábolas, uma boa parte delas, Jesus ele se refere aos fenômenos da natureza, ao ato de colocar semente no solo, de colher, de plantar. São muitas e muitas parábolas que se utilizam dessas figuras, desses temas, né, de coisas as mais simples possíveis, para que ninguém fique sem entender. Irmãos, quando Jesus Cristo foi questionado a respeito do fim, a respeito dos últimos acontecimentos, a respeito da sua vinda, né, nós encontramos esse momento lá no livro de São Mateus, no capítulo 24. Abra comigo Mateus capítulo 24. Nós temos aqui dois capítulos, melhor dizendo. Nós temos aqui dois capítulos que precisam ser entendidos como um só, né? Porque são uma unidade. Mateus 24 e Mateus 25 são chamados de o sermão profético. Jesus Cristo, ele, ao proferir essas palavras, ele se coloca como profeta. Ele assume a identidade de um profeta, alguém que expõe, né, por meio da inspiração que ele teve, expõe o que iria acontecer no futuro. E ele fala sobre coisas que estão ainda bem longe, bem distantes daquele momento, e que nem mesmo puderam ser compreendidas por aqueles que receberam essas palavras. E aqui nós temos, né, no capítulo 24, versículo 3, né, a gente não pode ler todo o texto por causa do tempo, né? Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão suceder e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Olha que pergunta complexa, né? Eles queriam saber a respeito de fatos, né, do sinal da vinda de Jesus e também do final dos tempos, né? Então, numa linguagem, né, teológica, eles queriam saber sobre escatologia, sobre as últimas coisas. E Jesus respondeu, né? E daqui em diante começa o sermão profético. Mateus 24 e Mateus 25, um conjunto, uma resposta, né? Um só assunto. Esses dois capítulos, eles formam um todo. Irmãos, quando Jesus ele começa, quando ele discorre sobre a sua vinda, ele introduz, né, nesses dois capítulos 5 parábolas, tá certo? A primeira parte aqui, Jesus anuncia algumas coisas, nós vamos ler aqui, falar alguma coisa, e logo em seguida ele conta 5 parábolas, né? 2 parábolas no final do capítulo 24. Desculpa, isso. E mais 3 no capítulo 25, ok? Bem, e fica evidente no conjunto de todas as parábolas de Jesus que ele sempre menciona o reino dos céus, né, como uma planta, como uma árvore, como uma semente, né, como algo que é colocado na terra para que possa crescer e frutificar. Então nós vemos muitas e muitas citações
que relaciona. Inclusive, lá em Apocalipse 14, de 14 a 16, fala de uma grande colheita, né, que é a colheita das uvas. E são duas colheitas, a colheita dos salvos e a colheita dos ímpios, né, que são mencionadas também lá em Apocalipse 14, em conjunto com as 3 mensagens angélicas. Bem, voltando para o livro Parábolas de Jesus, na página 69, nós encontramos o seguinte. Nós estamos falando sobre colheita, né, sobre fruto. Ela diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, citando Gálatas 5, né? E continua: esse fruto jamais perecerá, antes produzirão a colheita de sua espécie para a vida eterna. Quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque já está chegada a ceifa. Isso está lá em Marcos capítulo 4, versículo 29. E continua o texto: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. A Bíblia chama o fruto do Espírito de essas características, esses, né, adjetivos que devem fazer parte da nossa vida. A Bíblia também menciona, né, que Deus está prestes a fazer uma colheita, né, e que o verdadeiro sinal de uma colheita não são os acontecimentos naturais, e sim a maturação daquela seara, daquela plantação. Nós vamos entender melhor o que eu estou querendo dizer. Bem, tanto os profetas como aqueles que trabalham na agricultura, aqueles que plantam, que vivem da terra, eles estão acostumados com promessas condicionais. Ou seja, o agricultor, ele lança a semente, né, irmão? Ele lança a semente, mas ele não pode colher sem que algumas condições que não dependem dele, que elas possam ocorrer. O sol precisa ocorrer, a chuva precisa ocorrer, a polinização por meio das aves, dos insetos, precisa ocorrer. Qual é a parte do agricultor? Colocar a semente e deixar que Deus, por meio da natureza, né, desse projeto maravilhoso, que venha completar esta obra, para que ele possa então chegar o dia da sua colheita. Tá certo? Então, imagine agora, nós vamos voltar aqui para Mateus 24, mas vamos considerar uma possibilidade aqui. O irmão Daniel fez uma plantação de milho, né? Limpou a terra, colocou a semente, o milho está crescendo ainda, as plantas estão crescendo. E de repente o irmão chega lá na roça e diz assim: está prestes a cair uma grande tempestade hoje. A tempestade vai ser muito grande. Logo chegou o momento da colheita. Esse é o momento de colher. A tempestade vai cair, vou colher. É assim, irmão? Você vai olhar para a tempestade ou vai olhar se tem fruto? Se tem fruto. Pronto. É com esse pensamento que nós vamos introduzir então Mateus 24. Repare. Quando os discípulos perguntaram sobre os últimos acontecimentos, o sinal da vinda, eles estavam querendo saber assim: Senhor, o que é que vai acontecer no mundo? Jesus começa, né, a dizer: ele começa com a advertência: ninguém vos engane, tenham cuidado, né? O versículo 5 diz: muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Isso é um sinal, né? Também fala no versículo 6: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. Também fala: haverá nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares, tá? Fala de perseguições, o amor se esfriará, aquele que ficar firme até o fim será salvo. E nós entendemos, irmãos, que quando as catástrofes, as doenças, os fenômenos naturais, terremoto, inundação, furacão, essas coisas acontecem, a gente diz assim: Jesus está? O que é que nós dizemos? Breve Jesus voltará. Jesus está voltando. Agora, o problema aqui é o seguinte: nós passamos por alto duas falas de Jesus. No mesmo tempo em que ele está anunciando os fenômenos que a gente pode considerar aqui, então, fenômenos externos. Vamos dividir aqui. Esses são os fenômenos externos.
Fenômenos naturais, sociais, ambientais, etc. Esses fenômenos externos, ele fez duas observações interessantes. Aqui no versículo 6, versículo 5, 6, né? Onde ele diz assim, ó: fiquem atentos e não se assustem, pois é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quer dizer, vai acontecer essas coisas, e Jesus diz assim, vai, mas ainda não é o fim. Aqui no versículo 8 ele diz assim: porém todas estas coisas que nós acabamos de mencionar são o princípio das dores. Agora eu fico no impasse. Esses são sinais da volta de Jesus ou não são sinais? Quando eu vir essas coisas, né, acontecendo, guerra, nação contra nação, pandemia, Jesus está voltando ou não está? Ele disse assim, não, ainda não é o fim, é apenas o princípio. Não vos assusteis. Por que isso? Quando eu vou pregar o evangelho, irmãos, vai ter um furacão, vai ter um terremoto, Jesus está voltando. A gente às vezes se empolga, mas Jesus disse assim, ainda não é o fim. Como entender isso, irmãos? Você já se perguntou? Vamos procurar entender isso agora. Irmãos, um pioneiro muito conhecido desta igreja, chamado Tiago White, né? Ele escreveu o seguinte, você vai prestar bastante atenção no que ele disse. Ele falou assim: guerras, fomes e terremotos não são os sinais mais óbvios do fim. Eles sempre existiram. Podemos ter guerra e depois paz, pestes e depois saúde, fome e depois abundância, terremotos e depois calmaria nas entranhas da terra. Mas a mensagem do terceiro anjo é dada apenas uma vez. Irmãos, o que é que ele está dizendo? Sabe, Jesus um dia disse assim, haverá terremotos. Antes de Jesus falar que haveria terremotos, já tinha acontecido algum terremoto no mundo? Claro que sim. Já tinha acontecido, antes de Jesus falar que haveria guerra, tinha acontecido alguma guerra? Muitas. Tinha acontecido, irmãos, doenças? Tinha acontecido fome? Claro que sim, muito. Então, o que diferencia esses acontecimentos do passado dos acontecimentos do futuro? Se sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve nação, injustiça, etc. O que diferencia, irmãos, é a intensidade. E mais, o que nós precisamos entender é que, enquanto Cristo não voltar, a natureza continuará mais e mais expressando os sintomas de um mundo caído. A sociedade vai se tornar cada vez mais corrupta. A saúde das pessoas e o sistema, né, em que nós vivemos, esse mundo, cada vez menos saudável. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, quanto mais tempo Jesus não voltar, piores serão as condições, piores serão, né, mais intensos serão os sofrimentos. Por isso que ele menciona aqui nesse capítulo que será como aquela mulher que vai se aproximando das dores, vai se aproximando do parto, quando as dores vão se tornando mais intensas. Isso não tem nada a ver se Jesus vai voltar ou se não vai voltar. O que tem a ver, irmãos, é que ele não voltou. Está dizendo para mim e para você que Jesus ainda não voltou. E se piorar, você vai dizer assim, é porque Jesus não voltou. E se ele não voltar amanhã, isso demorar mais, vai piorar mais ainda. Você entendeu? Irmãos, eu vou retornar ao pensamento que já li, né, página 69 de Parábola de Jesus, a serva do Senhor, disse assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Irmãos, só que no mesmo capítulo 24 nós encontramos aqui algo que nos chama a atenção, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Olha só que palavra decisiva, que expressão poderosa a respeito. Esse sinal, ele é contundente. Esse sinal, ele é inequívoco. Quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, virá o fim. Eu pergunto, o que é o evangelho do reino?
é um evangelho apenas uma teoria, uma informação? Porque se fosse uma informação, breve Jesus voltará, talvez Jesus já tivesse voltado. Se fosse apenas um link na internet, se fosse apenas uma frase escrita no folheto ou no livro, eu não estou minimizando nada disso, mas se fosse apenas isso, Jesus já teria voltado, né? Um lampejo de que Jesus voltaria já seria um anúncio. Você recebe uma carta, um documento oficial, você é informado, você é intimado, você não tem para onde correr. Mas o evangelho do reino, irmãos, ele é muito mais do que isso. Sabe? Ele tem a ver com frutificação, a colheita de Deus, ela tem a ver com fruto. O fruto que acontece na minha e na sua vida. Sabe, irmãos? Frutificação, segundo o evangelho, é reproduzir o caráter de Jesus em nossa vida. Na página 67 do mesmo livro, a serva do Senhor disse que o objetivo do lavrador no lançar a semente e na cultura da planta crescente, o objetivo é a produção do cereal. Deseja pão para os famintos, semente para as futuras searas. E quem é o lavrador? Nesse caso é Cristo, né? É Jesus. Assim espera o lavrador divino uma colheita como recompensa do seu trabalho e sacrifício. Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens e faz isto por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é a frutificação, a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Quero salientar de que esses parágrafos que eu estou lendo aqui estão em paralelo com os mesmos textos que nós estamos lendo. Ela comenta esses textos, ok? Então, irmãos, eu vou fazer uma pergunta a respeito do sermão profético para vocês. Né? Nós acabamos de ver que Jesus ele falou sobre os acontecimentos externos, né? Que eu já mencionei. Mas ele também, nesse compêndio, né, Mateus 24 e 25, fala sobre acontecimentos internos. Eu estou me referindo à igreja, ao povo de Deus. Tá certo? Olhando para esse conjunto, Jesus falou mais sobre a situação externa ou interna da igreja? Se você olhar rapidamente, você vai perceber que a maior parte do que foi deixado, né, diz respeito à situação interna da igreja, a minha vida e a sua vida. Né? Os acontecimentos externos, eles chamam a atenção pela sua magnitude, pela sua extensão, né? Mas a maior parte do tempo que Jesus gastou foi falando sobre a vida da igreja, sobre o povo de Deus, sobre os seus filhos. Nós podemos perceber, observar isso, quando Jesus Cristo ele começa a contar então as suas parábolas. Sabe, irmãos? Essas parábolas, elas enfatizam, primeiro, a qualidade de vida que separa a igreja do mundo, e segundo, o fiel em contraste com o infiel dentro da igreja, ou seja, dentro desse conjunto de pessoas que declara pertencer ou seguir a Cristo. Tá certo? Então, a partir do versículo 32, né, nós temos então aqui as parábolas da figueira e do servo bom e mau. Vou mencionar, não vou ler porque o tempo não permite. Né? Então, a parábola da figueira, onde Jesus Cristo ele descreve uma figueira que quando se aproxima uma determinada estação, o verão, as suas folhas, elas caem. Né? Então, ele aponta para esse fenômeno como algo que diz respeito, né, à natureza daquela planta, que reage espontaneamente, né, às estações. Ele também menciona algo sobre os dias de Noé, nessa parábola. Ele fala que 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Fala que virá como ladrão e que devemos estar vigilantes. Então, resumindo, nós encontramos lições sobre
a nossa disposição, o nosso comportamento, a nossa atitude diante da volta de Jesus. Então veja só, Jesus está ensinando sobre a nossa preparação pessoal. Não devemos viver indolentes, olhando só se vai ter um terremoto, se vai ter uma epidemia, o que é que vai. Isso não é o foco. O foco é a vigilância e muitas vezes as nossas atitudes. No versículo 45 é mencionada a parábola do servo bom e do servo mau. E é feita uma pergunta, eu vou ficar somente com a pergunta, onde Jesus pergunta assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Essa é a pergunta que introduz essa parábola. O que é que Deus está procurando? Alguém que seja o quê? Fiel e prudente. E a palavra reforça a nossa fidelidade, a nossa dedicação, o nosso zelo para com a mensagem que nós temos, com a verdade que nós recebemos. Agora, em Mateus capítulo 25, nós temos as últimas 3 parábolas. Parábola das 10 virgens, né? Só essa parábola aqui já é uma mensagem completa, né? Em que estas mulheres, elas receberam a incumbência de iluminar um cortejo nupcial. E elas tinham que ter lâmpada, cada uma tinha que ter uma lâmpada cheia de azeite para poder clarear então aquele cortejo. 5 foram chamadas prudentes e 5 foram chamadas loucas. Aquelas prudentes porque levaram muito azeite, elas estavam cheias de azeite, mais do que cabia na lâmpada, elas tinham um reservatório. As outras levaram só uma lâmpada, aquela luz, aquele azeite acabou, e elas disseram assim: olha, empresta, vamos dividir, vamos fazer aqui né? Não. Vão procurar quem vende. Nisso elas foram e o noivo chegou. Quando ele chegou, só tinha 5. Agora você imagina a vergonha do noivo. Um lugar que não existia luz elétrica, não tinha poste. Agora ele tinha que passar no escuro, um vexame. Quando elas batem na porta para entrar, ele disse: não vos conheço. Por quê? Elas deviam ser amigas da noiva, elas não estavam presentes e elas ficaram de fora. Irmãos, essa parábola fala ou não fala sobre vigilância? Né? Esse azeite, ele também representa o testemunho cristão, né? De uma vida transformada pelo Espírito. Tá? Aí, mais adiante, a penúltima parábola, né? A parábola dos talentos. Versículo 14 a 30. Né? Quando fala sobre talentos, imediatamente a gente associa com o camarada saber fazer alguma coisa, um bom cantor, né? um orador. Não tem nada a ver. Um talento era uma moeda, era um dinheiro, é como se fosse o real, o dólar, tá certo? Esses talentos não significa que você é um camarada mais, né, preparado para fazer alguma coisa, mas sim que todos, pelo contrário, ao invés de mostrar que é de poucos, aqui mostra que todos receberam uma certa quantia, né, conforme a sua capacidade. Agora, sobre essa parábola, é que eu vou mencionar aqui, parábola de Jesus, página 329. O desenvolvimento de todas as nossas faculdades, agora em conjunto com essa parábola, né? O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e aos nossos semelhantes. Devemos cultivar cada faculdade ao mais elevado grau de perfeição, para que possamos fazer o maior bem que fomos capazes de realizar. E ainda na mesma página ela diz: Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Veja que existe uma comparação aqui entre os talentos, ou seja, aquele recurso, e o cultivo das nossas faculdades, ou seja, do nosso próprio caráter. Ela primeiro disse que essa é a nossa primeira obrigação para com os nossos semelhantes. E depois ela disse que não é fácil. Precisamos exercitar a nossa fé e nos esforçar. Aqui diz assim, ó: não se herda caráter perfeito e nobre, não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos. Quem é que forma o caráter? Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e relutantes contra o próprio eu. As tendências herdadas devem ser
banidas por um conflito após o outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça nenhum traço incorreto. Na página 331, ela diz: ninguém diga, não posso corrigir os meus defeitos de caráter. Se chegares a esta conclusão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de submeter à direção de Deus. Então, introduzindo esse tema da formação do caráter, nós precisamos crer primeiramente que Deus ele pode transformar o nosso caráter, primeiro passo. E segundo lugar, cooperar com Ele. Nós não vamos produzir a nossa salvação. Nós não vamos produzir o que Deus já nos concedeu de graça, que é o dom da salvação. Mas, uma vez tendo sido tirados do Egito, lá fora do pecado, agora nós estamos passando por um processo de santificação. E é nesse processo que são formados caracteres que nós não temos para poder habitar com seres que nunca pecaram. Isso é algo que precisa ser pensado e que precisa ser praticado em nossas vidas. Tá? E por último, irmãos, a última parábola, a parábola do grande julgamento, né? A parábola que foi mencionada na lição, que fala da volta de Jesus presencial nas nuvens do céu, só que ele usa uma figura de que haverá dois grupos, um chamado de ovelhas e outro os cabritos. Naturalmente representando os salvos e os que se perderão. Agora perceba, Jesus dirige uma palavra àqueles que foram salvos, dizendo: vinde, benditos, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Né? Eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Era forasteiro, estou resumindo, né? Forasteiro, me hospedaste, estava nu, me vestisse, assim por diante. Eles perguntam: quando? E Jesus fala: quando fizeram um dos meus pequeninos. Né? Ao segundo grupo, Jesus fala assim: apartai-vos de mim para o fogo, né, eterno, e assim por diante. E eles perguntam: quando foi que deixamos de te vestir, quando não te demos de comer, assim por diante. Perceba o que é que nós precisamos meditar aqui. Os dois grupos parecem dois inocentes. Um diz que não lembra de ter feito o bem, o outro diz que não lembra de ter feito o mal. Aquele grupo que diz assim: quando foi que nós te ajudamos? Por que foi que eles não lembraram? Por que foi que eles não perceberam que fizeram tudo isso? Irmãos, eles não perceberam. Eles não se deram conta, não se aperceberam que estavam ajudando Jesus. Por quê? Porque aquilo se tornou natural. Aquilo se tornou uma coisa espontânea. Não fazia força, não tiravam força, né? Não se esforçavam para fazer o bem, porque eles foram transformados. Eles passaram por esse degrau da santificação. Eles assimilaram a imagem de Jesus na sua vida. Eles frutificam, estão dia após dia frutificando e reproduzindo a imagem de Jesus em suas vidas. Isso é santificação. Isso é a colheita que Jesus deseja fazer. E é isso que Jesus está aguardando. Que a sua igreja, né, nas palavras da serva do Senhor, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestar a reprodução de si mesmo em sua igreja. E assim ele virá para reclamá-los como os seus. Esta é a promessa, este é o motivo. É o que Jesus está esperando, que eu e você estejamos cada dia mais semelhantes a Jesus. Não se trata, irmãos, de apenas propagar uma informação. Nós precisamos ser um testemunho vivo de que Deus está falando a verdade, que Satanás é mentiroso. A lei de Deus precisa ser escrita no meu e no seu coração, para que as acusações de Satanás sejam derrubadas, para que o universo possa confiar para sempre que Deus é justo. Nós precisamos refletir, e pelo poder de Deus é que nós vamos produzir esse fruto em nossa vida. Não vem de nós, né? Pela graça sois salvos. Amém? Irmãos, finalizando, os plenos resultados da maturação. Então imagine a igreja, irmãos, como uma seara,
porque foi isso que Jesus ensinou. Nós estamos em um processo, né, e que precisamos nos tornar o grão para ser colhido, o grão maduro. E maturidade tem a ver com perfeição de caráter. Os plenos resultados da maturação da semente do Evangelho serão testemunhados pelo universo em pessoas semelhantes a Cristo, vivendo em um mundo de estresse. E os resultados dos pensamentos malignos e rebeldes serão expostos através das pessoas que foram simbolizadas na parábola do trigo e do joio, né? Então, irmãos, aqui está a palavra de Deus, aqui está o motivo por que Jesus ainda não voltou. Nós precisamos ser testemunhas, precisamos frutificar. Quando houver fruto, o agricultor vai chegar com toda alegria para colher, tá certo? Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar vocês a cantar e a buscar, né, em oração, refletindo na letra desse hino, que embora conhecido, mas que fala algo, né, que é o profundo a essência da nossa mensagem. Nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que ele virá. O hino de número 465. O dia não sei. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais sigo esperançoso, pois logo virá esse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Ora, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés da bendita verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Amém? Vamos fazer uma oração de joelhos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te agradecemos porque a tua palavra
é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser um dia perfeito. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem adiado a sua vinda não por indiferença, não de maneira, quem sabe, vingativa, mas é porque o Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a abraçar essa mensagem tão poderosa, a entender, ó Deus, o nosso papel, aquilo que o Senhor nos incumbiu, que é de nós sermos portadores dessa mensagem, não somente em nossos lábios, mas em cada aspecto, em cada área da nossa vida, possamos ser cartas abertas, possamos, ó Deus, impactar as pessoas não somente por um conjunto de ideias, mas por um testemunho vivo, por uma vida transformada. Meu Deus, é para nós um grande desafio ir de encontro aos nossos defeitos de caráter. É uma grande, quem sabe, uma grande afronta, algo que nos causa assim, quem sabe muitos já desistiram de lutar, de empreender alguma reforma em sua vida, de buscar refletir melhor a imagem de Jesus, mas nós queremos pedir ao Senhor que venhas como artista mestre, que o Senhor venha, ó Deus, pintar na tela do nosso coração a imagem de Jesus, fazendo o Senhor com que esta obra que um dia começou, que há de ser completada em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe o teu povo em todos os lugares desse mundo, em todas as partes onde se encontra, ó Deus, uma igreja que tem essa incumbência, que todos nós sejamos, ó Deus, vitoriosos, possamos buscar dia após dia nos desvencilhar das coisas terrenas, das coisas passageiras desse mundo, e nos aplicar dia após dia a negociar não com os nossos bens, mas com os bens que o Senhor nos confiou, que são o tesouro mais importante da nossa vida, que são as pérolas de grande valor, que é o reino dos céus. Nós te oramos e te agradecemos por tudo. Fica conosco, nos dá uma boa semana. O ano está começando e nós queremos pedir ao Senhor a tua bênção, que o Senhor possa fazer grandes coisas em nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a presença de todos vocês, agradecer também ao pessoal que está em casa, que nos acompanhou nessa live, que o Senhor, a palavra dele possa ter penetrado no seu coração, amém? Nós esperamos você novamente quarta-feira, para mais um culto de poder, amém? Que Deus nos dê uma boa noite. Que o Senhor o acompanhe até quarta às 19h30 no seu nosso convidado especial. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu.